Tá, tá, eu sei. Eu sei que pode estar um pouco tarde pra falar dele, mas aproveitando o lançamento de talvez esse que seja o melhor da franquia, por que não falar do considerado pior Resident Evil? Por isso hoje vamos avaliar Resident Evil 6. Antes de começarmos a análise, temos que entender que usamos esquemas de 4 categorias por pontos. As 4 categorias, cada uma vale 25 pontos, totalizando no final 100 pontos. A primeira categoria é ambientação, a segunda categoria é gráficos, a terceira é história e a quarta gameplay. Cada categoria o game pode atingir até 25 pontos, totalizando no final 100 pontos. O Resident Evil 6. Por que não falar desse game, né? Lançado em 2 de outubro de 2012 e tendo um custo multimilionário e basicamente não se pagou até hoje, com mais de 12 anos depois. Resident Evil 6 é literalmente aquela filosofia do tudo que não vira nada. Pra mim, Resident Evil 6 vai ser sempre como um saco de salgadinhos grandes, onde você vai esperando muitas batatas e no fim só encontra um vazio preenchido por nada. Essa basicamente é a história de um game que quase matou uma franquia de sucesso. Um game que a empresa se perdeu no que queria fazer e por onde começou, só porque em outras vezes deram certo, mas seguiu por um caminho triste e doloroso, onde, se não fosse seu maior herói, o seu sucessor, não teríamos mais o gostinho de Resident Evil. Bom, agora vamos falar sobre a ambientação. A ambientação do game é focada numa falsa sensação global e variada, sendo colocado em Lanshang, na China, e em uma cidade fictícia na Europa Oriental com o nome de Edonia, e também nos Estados Unidos, com foco no bioterrorismo. É uma ambientação que passa o seu recado tanto nos ambientes de ação quanto nos ambientes de horror. As atmosferas de guerra e elementos de suspense em algumas fases não é única, apenas replicadas em exagero, novamente pela Capcom. É aquela ambientação que não é ruim, mas também não surpreende em nada. Já em gráficos, Resident Evil 6 em nível técnico não tem muito o que reclamar. Como foi praticamente um game de fim de geração, os gráficos realmente são bons no final. E, sinceramente, eles tinham que ser bons para subir e aguentar tudo que a Capcom estava planejando em exagero para esse game. Ações frenéticas, explosões, efeitos. Então, o gráfico ele tinha que ser fortemente potente. A história de Resident Evil 6 foi um dos pontos mais especulados antes do lançamento, porque nesse game foi prometido o encontro de diversos personagens, mas em foco principal pelos fãs, que todos estavam esperando, foi o encontro do Chris com o Leon. Todo mundo queria ver como seria as reações, o pós, os conflitos, o confronto. E esse hype só aumentou após o lançamento do trailer, onde mostrava um confronto de Chris e Leon. Porém, após o lançamento, depois do trailer, a gente analisando, voltando àquele confronto, a gente vê que não dá nem pra chamar aquilo de luta, que dirá esse confronto. Agora, por que eu digo que o confronto foi horrível? A Capcom ela já tinha feito combates e confrontos. Ela entende muito bem que um combate e um confronto sempre deve haver um dominante, um denominador, mesmo que ele não seja o mais forte no momento ou seja o mais fraco. Num confronto,
como uma batalha, sempre tem que haver um dominante, sempre vai haver um vencedor. Geralmente o maior ou mais forte. Mas no confronto entre Chris e Leon, não houve dominante. Muito pelo contrário, parecia que eles estavam fazendo uma dança de facas e nenhum dominava, nenhum acertava. Foi um confronto horrível. Aí quando a luz bate, ele fala: Leon, Chris, se reconhece, eles não estavam se vendo já? Teve que esperar a batalha. Não, é muito sem sentido, muito sem sentido. Foi simplesmente um encontro horrível. Não dá pra chamar nem de dança o que eles estavam replicando. Parecia a mesma atuação. Enfim, foi um trailer de arrombar que deixou só o hype, mas no final o game não entregou nada. Além de ter o Chris e o Leon, teve a Ada, o Jack, e nada disso salvou o game de ser mal avaliado. O game ele consiste em 4 campanhas, mas não é nada demais, pode parecer muito, mas no final dá pra zerar todas as campanhas em menos de 24 horas, que é um ponto negativo para a história. Como faz 4 campanhas de 4 personagens diferentes, sendo duplas de cada uma deles, e no final dá menos de 24 horas para zerar 4 campanhas. Agora, para mim, um ponto mais importante que o game tem que ter, que é claro, a gameplay. E é um dos pontos que Resident Evil 6 mais peca. Caramba, o maior erro de Resident Evil 6 é ter uma gameplay exagerada e mista, com foco alarmante na maior ação e no caos do que no terror. E o Resident Evil 6 fica oscilando muito em ação e horror, só que o horror é extremamente lento e mal estruturado. Dificilmente você toma um susto ou sente uma tensão em uma franquia onde o gênero principal é o survival horror. E a palavra survival nunca foi levada tão a sério nesse game. Aqui todo mundo faz o impossível e morrer não é possível, a menos que eles queiram. Não tô dizendo que eu queria isso, mas também não custava nada deixar os personagens mais humanizados. Bom, essa foi a análise do que pra mim é um game que, visto como um título de uma franquia, foi um suicídio. Mas se você pegar o game pra não focar em nada, apenas pra passar o tempo ou jogar em multiplayer com aquele priminho chato, o game ainda vai ser muito ruim, mas um pouco mais divertido. Com 20 pontos em gameplay, 21 pontos em gráficos, 17 pontos em história, 18 pontos em ambientação, Resident Evil 6 termina com 76 de 100, sendo exagerado, caótico, mas sendo até um bom co-op. Você prova, saboreia e fica com gostinho de não quero mais. Foi isso, foi um vídeo benzinho curto sobre minha opinião sobre Resident Evil 6 e analisando esse game que não divide opiniões, gente, ele é simplesmente só ruim mesmo. Se inscreve para mais, deixe seu like e obrigado por ter visto. Fica com Deus e tchau.